Olá pessoal, boa tarde, todo mundo, bem-vindos aqui à nossa palestra. Desculpem o atraso, eu sou o professor Augusto Bafa, sou coordenador do curso de Engenharia da Computação e eu estava numa diligência oficial da PUC que me atrasou, que me prometeram que meu dia está voltando, só vou ter agora. Então, desculpe o atraso. O tópico do dia, obviamente, é viés do algoritmo e enviesamento do algoritmo, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E não sei se está gravando. Já pode ir, então vamos seguindo, vamos em frente. Deixa eu só te apresentar rapidinho, tá? Deixa eu só... Bom, esse aqui, gente, é o 8º Midfórum, são eventos que a gente faz semestralmente sobre tecnologias digitais, convidando alguma pessoa para especialista em uma área. O Bafa é um parceiro já antigo, né, Bafa? Já falou com as minhas turmas aí. Então, e a gente está num tema aí, né, que está super em cima do que ele faz no seu dia a dia, né, e como a gente está precisando de fazer uma compreensão mais interessante disso. Então, eu agradeço muito ao professor Augusto, que é doutor em informática, com MBA em marketing e finanças, pesquisador em data science, inteligência artificial e desenvolvimento de games. Tá? Então, é muito produtivo, né? A gente, esse cruzamento de saberes, a gente na comunicação fica mais do lado sociológico, né? Então, essa mistura, esse debate, né? Junto com o pessoal da área da informática, é cada vez mais fundamental. Então, eu fico muito feliz com essa parceria nossa que já tem um tempo. Obrigada. É com você. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu vou desacelerar um pouco, que eu vim correndo, então estou acelerado. Mas, enfim, assim, eu trabalho com pesquisas e muitas pesquisas que eu faço são envolvidas em IA, claro, mas na parte de jogos ou um pouco na parte de data science que envolve, né, mercado, né? O mercado quer saber sobre os dados. E, por exemplo, quais são as histórias que os dados têm a contar? Existe uma área de pesquisa, por exemplo, que chama Data Storytelling. Então, a gente está literalmente fazendo a máquina entender os dados, processar e gerar relatórios. Então, imagina um analista de finanças que vai falar sobre o estado da bolsa, o que aconteceu, né, na economia naquele momento, e eu posso automatizar isso na geração também textual desse relatório. Então, o próprio sistema analisa os dados e gera, né, uma tendência ali, né, conta sobre essa história. Né? E, no geral, uma outra parte que eu faço muito é a parte de simulação de IA para jogos, porque eu estou simulando comportamentos sociais. Então, a IA do bonequinho que vai jogar contra você, como é que ela vai pensar, como é que ela vai se portar. Mas muito tentando simular a parte de neurociência, a parte emocional, modelo de psicologia. Então, a gente tem uma área que ela junta a teoria de jogos clássica, que é aquela parte de negociações, com a parte de IA e neurociência, para entender que o valor percebido de uma coisa pode variar. Se eu estou negociando algo com alguém, pode variar com um contexto emocional ou psicológico ou social. Por exemplo, se eu estou vendendo meu carro ou alguma coisa para alguém, provavelmente eu sou mais tendencioso a dar um desconto para um amigo meu, ao movimentar mais o preço para alguém que eu tenho uma relação do que com um desconhecido. Então esse valor percebido das coisas pode variar de acordo com o contato social. Mas, bom, muda tudo. O que é o viés algorítmico? Primeira coisa aqui que é importante entender, o que é de fato o algoritmo, né? Então a gente fala do algoritmo, tem ali algumas definições clássicas, né? Um conjunto finito de instruções ou regras bem definidas, ordenadas, né? Um plano ou uma receita para realizar uma determinada operação. Então a gente está falando aqui literalmente de um passo a passo. Sempre que a gente fala de algoritmo, é algo mecânico, é uma lista de tarefas, né, de etapas que você vai seguir passo a passo. Isso é um algoritmo, isso é um programa de computador. É isso que ele está fazendo. Ele está rodando as engrenagens aqui seguindo um passo a passo. Tá? Da mesma forma que o computador tem algoritmos, eu posso dizer que todos nós, no dia a dia, executamos diversos algoritmos. Por exemplo, isso aqui é um algoritmo. Isso aqui é um algoritmo para fazer um bolo de laranja. Tá? O que você faz? Você junta os ingredientes, a entrada do programa, 4 ovos, uma xícara de chá, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, e aí você segue aqui por 40 minutos, você bate e deixa no forno. Tem um algoritmo só para fazer bolo de laranja? Não, tem vários algoritmos, várias possibilidades, variações disso. Né? Então aqui eu peguei isso aqui do tudogostoso.com, isso aqui eu peguei do receitasglobo.com, e aqui está diferente, olha que interessante. Aqui ele usa óleo. Tem gente que não gosta de usar óleo no seu algoritmo de bolo. Prefere botar leite, fazer as coisas. Tem gente que não bota leite, só usa óleo. Então isso aqui não tem leite. Ó. Esse algoritmo aqui, parece que também não tem leite, né? Estou vendo aqui suco de laranja, tá. Tem o suco de laranja para poder modificar, não tem leite. Tem gente que bota além do suco o leite. Então eu fui procurando algoritmos. E aí eu cheguei aqui e perguntei aqui também, tudo gostoso, uma outra variação.
esse aqui usa leite, né? Manteiga e tal. E fiz a mesma pergunta para o nosso querido, famoso, de longa data, né? Já bastante conhecido ChatGPT. ChatGPT, me diga uma receita de bolo. Ele vai te dizer, e eu posso falar para ele assim, me dá uma outra agora. Então ele faz variações. Então veja que a receita que ele me deu é a receita da galera da xícara de óleo, não é a receita da galera do leite. Olha aí uma tendência, tem grupos, polarizações, ideias levemente diferentes, né? E aí, para ser um pouco mais chato, né, com o tema, eu falei para ele assim, agora você me dá um algoritmo de bolo. E se eu escreva um algoritmo para um bolo de laranja, ele entende que um algoritmo para um bolo de laranja é uma receita, são etapas, é uma outra forma de falar a mesma coisa. Então ele me deu um algoritmo de bolo de laranja, olha aqui. Usando também uma xícara e meia de óleo, né? Não, meia xícara de óleo. Então ele continua usando xícara de óleo, tá? E o mais engraçado, só porque eu falei um pouquinho diferente, ele me deu uma receita levemente diferente. Então as palavras também, na forma de perguntar, geram uma tendência para essas coisas, tá? Então assim, do ponto de vista clássico, quando a gente fala de linguagem de programação, né, que o termo correto seria uma língua de programação, seria mais correto, a gente está literalmente escrevendo de uma forma padronizada o que o computador vai fazer. E aí, no final, definir com, de fato, regras sintáticas, semânticas, etc., um programa de computador, que vão ter algumas coisas aqui que são importantes, né, para a gente definir. E que cada programador vai fazer um algoritmo diferente. Da mesma forma que eu peço para pessoas fazerem bolo e elas têm receitas diferentes, cada programador tem o seu estilo literário. Ele vai fazer a mesma coisa, talvez com uma ordem levemente diferente, talvez com estilos diferentes de como criar as variáveis, nomes de variáveis, declarações de funções do seu programa. Então existe, de fato, um estilo literário, formas de escrever a mesma coisa, né? O mesmo algoritmo, só que vindo de pessoas diferentes. Cada uma tem a sua tendência ali, tá? Mas a gente está falando sobre isso por causa de um único tópico. Por que eu estou falando de algoritmos? Por causa desse tópico aqui. O algoritmo da inteligência artificial. Tá? A grande questão é que o mais inteligente que nós temos hoje é um relógio com muita engrenagem que não sabe o que está fazendo. Não existe nada de inteligente na IA até hoje. Né? Ela não é inteligente como humanos, ela simula uma inteligência. O ChatGPT literalmente é uma máquina que fica juntando palavras. E aí ele vê qual é a próxima palavra para aquela frase. É só isso. Tá? Mas ele faz de uma forma muito esperta, de modo que tem uma excelente qualidade. Eles têm excelentes ferramentas de IA, mas elas não são humanas. Tá? Então, assim, a ideia da IA, na verdade, quando é cunhado o termo de IA, pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, foi a ideia de, bom, vamos criar uma área de pesquisa para fazer com que a gente estude mecanismos inteligentes. Então, qualquer dispositivo, seja ele qual for, capaz de tomar uma decisão por conta própria, é IA. A gente pode dizer que também é IA. Por mais que seja uma IA meio boba, assim, é IA. Tá? Então, tem a junção, de fato, do artificial, que é óbvio para a gente que não é natural, mas a própria inteligência, o termo inteligência, tem várias áreas distintas, várias formas de interpretar a inteligência, e a gente estuda isso dentro da IA. Então, eu estou falando que é inteligente por quê? Porque ele é mecânico, mas parece com um humano, tipo um robô de mecatrônico, porque ele simula a neurociência cognitiva humana, a máquina do cérebro, porque ele age como humano, ele acerta como humano, mas erra como humano, ou então como ele age da melhor forma possível. Ele é extremamente especial, assim, super poderoso, super inteligente, sobre-humano, ele toma decisões que o humano não consegue tomar. Às vezes a gente pensa que a IA é de fato aquela IA do robô, que ele é infalível, né? É a IA do cinema, mas na prática a gente estuda um pouco de cada uma delas. Né? Tem origens específicas, né? Tem um livro muito importante, que para mim é um ponto-chave num curso da IA, que é o livro do Russell Norvig, que são esses dois caras aqui. O Norvig, ele acabou se aposentando na Google, ano passado, ele é o diretor de pesquisa do Google, e o Russell ele continua na Califórnia, na faculdade da Califórnia. Tá? O próprio livro define a IA nesses 4 campos de pesquisa. Então, há os sistemas que agem como humanos, como se fosse um teste de Turing, né? Ou seja,
eles são altamente mecânicos, né? São autômatos, mas eles parecem, né, agir como humanos. A IA que estuda a parte da ciência cognitiva, como os humanos estão pensando de fato. A que tem a base mais filosófica sobre racionalidade, lógica, então lógica matemática, para poder criar regras, né, como silogismo. E aquela que faz uso da matemática para pensar racionalmente. Ou seja, que eu estou sempre tentando encontrar, né, a melhor resposta possível, a melhor, de fato, né, solução possível, preferencialmente a ótima, aquela que é infalível. Né? Então, a gente acaba estudando essas 4 áreas. E dentro da IA, né, eu costumo dizer nos cursos de IA que a IA é uma caixa de ferramentas. A gente nunca vai ter uma obra que a gente só usa uma IA. Hoje em dia, quando a gente fala de IA, a gente está falando somente de machine learning, que é um pedacinho da IA. Deep learning, machine learning, redes neurais, é um pedacinho da IA. Só que o próprio ChatGPT não usa só a rede neural, ele tem uma série de outras ferramentas de IA que juntas, né, por exemplo, ferramentas de uso de regras, por exemplo, a parte lógica, que juntas, combinadas, fazem um resultado final maravilhoso, que a gente consegue dar para a gente. Tá? Mas a área da IA tem diversas áreas aqui de estudos, especialistas envolvidas, e boa parte das vezes, quando a gente está falando da IA, a gente só está falando dessa áreazinha aqui, né, que é o machine learning. Então, a gente tem a área que cuida da parte linguística, né, tradução, classificação, interpretação. Tem a área que cuida da parte de sonorização, sinais, né, transformar texto para fala, interpretar. Né. Recentemente eu vi um vídeo de uma ferramenta de IA para composição musical. Você toca no teclado da música, diz qual é a letra da música e ele renderiza um cantor excelente, fantástico, com uma excelente voz e virtual. Ou então você canta no microfone, a IA reconhece as palavras e a nota musical e aí converte isso, né? Gera uma nova voz de um cantor. Você pode dizer que é um homem ou uma mulher. Se é um homem, canta ali, sai a voz de uma mega seguinte idioma, assim, fantástica cantando, né? Na ferramenta. Então isso vai ajudar um compositor sozinho a ter uma banda, mais o vocal, que era algo difícil, a gente não tinha como criar, né? Já tínhamos instrumentos eletrônicos para vários, né, suportes de instrumentação, mas não para o vocal, né? Então isso aqui é a parte do speech. A parte de visão computacional, então aqui é imagem, geração, processamento, etc. A parte de probabilidades e incerteza, então informações incompletas, como tomar decisões com múltiplas possibilidades. Pesquisa operacional, que tem mais a ver com a parte inclusive do Departamento de Engenharia de Produção, né, industrial. São algoritmos de otimização focados em problemas industriais, como roteamento de veículos, né, agendamento, uso de recursos, né, planejamento. Tá? Sistemas especialistas são sistemas mais simples, baseados em lógica ou em regras. Acho que ele mudou. Não, tudo bem. Voltou? Então. A bateria também. Deixa eu bateria. Eu liguei e desligou de novo. Não tem outro microfone não. Ali não tem? Aqui. Pode testar ele. Vou separar isso aqui. Pronto. Então, essa área aqui é a área mais antiga da IA, desde os anos 70, que é a área que automatiza bancos, automatiza processos, né, mecaniza as coisas, era muito usada pela indústria. E Game AI e robótica, que elas vêm muito parecidas, a principal diferença é que eu posso controlar o bonequinho no mundo virtual, ou posso ter o corpo mecânico dele, né, físico no mundo real, mas os problemas são levemente parecidos, tá? As complexidades podem ser iguais, de acordo com a simulação que eu estou criando aqui no jogo, né, claro, e isso se comporta, né, de forma bem parecida. Na prática, isso aqui usa um pouco de tudo, e se a gente parar para olhar, eu tenho aqui vários, né, comportamentos, né, vários sinais aqui, né, várias entradas, vamos chamar assim, que semelhantes aos humanos. Então, tem a entrada, né, da visão, eu tenho a entrada da audição, eu tenho o raciocínio, né, o sistema de geração de fala. Então, tem vários componentes aqui de estudo para poder montar. Especificamente, ainda voltando mais ainda para o tema, machine learning. Então, o que é a área de aprendizado de máquina? Então, eu estou falando de algoritmos que eles, baseados em padrões, baseados em dados ou experiência, né, eles vão aprender aquele comportamento, como reproduzir o comportamento ou como responder aquele comportamento. Então, eu vou ter aqui, obviamente, um conjunto de experiências, um conjunto de ideias ou de dados, que eu vou analisar esses dados e vou tentar reproduzir. E muitas vezes foi análogo ao que a gente faz. Então, se a gente vai estudar para uma prova, o que a gente faz? A gente lê o texto, relê o texto, tenta memorizar, né? E depois a gente passa por um pequeno teste. Aí depois a gente vai tentar fazer um questionário, vai tentar simular
se a gente consegue responder de fato às perguntas que serão dadas. Eu olho os meus erros, né, as minhas respostas, aquilo que eu acertei legal, né, eu estou bem, aquilo que eu errei, eu vou tentar corrigir o meu erro, então vou reaprender e ajustar aquele erro. É um pouco do processo que a própria IA está fazendo durante o aprendizado. E aí, na prática, ela vai tomar as decisões, ou fazer projeções, ou no mínimo reconhecer padrões, né, dados os padrões, tentar gerar imagens ou coisas novas seguindo esses padrões, tá? E com isso a gente criar a resposta. Na prática, isso nasce do problema que está aqui. Se eu programar tudo, eu posso programar, por exemplo, como reconhecer um rosto, mas são tantas variáveis, tantas possibilidades, tantos ajustes finos, que é muito difícil para o programador ter tantas ideias, tantos parâmetros, tantos códigos por conta própria. Isso é muito caro de fazer. Então, inicialmente, a gente começou a criar sistemas que podem se adaptar, né, aos problemas do usuário e, muitas vezes, com uma massa muito grande de informações, extrair insights. Isso aí são anos 2000, chamava de mineração de dados. Né? Conhecer numa multidão quem é o seu formador de opinião, quem são as pessoas que estão influenciando de fato, né, a informação. Né? Isso a gente usa hoje para redes sociais. Então, assim, você tem várias possibilidades que estavam surgindo. E deixa eu ver se é interessante falar sobre isso aqui. Eu vou pular, só para dar um tempo. E mesmo dentro da área de machine learning, tem uma série de algoritmos que a gente pode trabalhar. Tá? Então, aqui eu estou falando só puramente do machine learning. Dentro do machine learning, nós temos o deep learning, que começa a trazer isso para um outro nível. Tá? Mas na prática, a gente tem aqui, onde tem dados para aprender, essa área aqui que a gente chama de aprendizado supervisionado, ou seja, eu tenho um histórico de algo que já aconteceu. Eu posso estudar esse histórico, tentar responder as perguntas, as premissas e comparar as minhas respostas com o histórico, para ver se eu estou acertando ou não. Então, isso aqui é o aprendizado supervisionado. Aqui tem problemas que a gente chama de classificação, que é de fato aprender como dar um nome às coisas, ou problemas de regressão, que tem a ver com projetar, né, criar insights numéricos, né, economia, né, temperatura e coisas assim. E aí tem, obviamente, diversos subproblemas aqui que estão envolvidos. Tá? Eu tenho um aprendizado não supervisionado, que é como se eu tivesse o histórico das perguntas, mas sem respostas. Então eu sei quais são as características de alguma coisa, eu não sei o nome dela. Né? Então eu vou trabalhar com um modelo estatístico aqui, principalmente de agrupamento, que é a clusterização, para eu, dado um grupo de pessoas, eu perceber que desse grupo existem 3 subgrupos de características comuns entre si. Então eu tenho um grupo que tem características comuns entre ele, um grupo B e um grupo C. A partir do momento que eu conseguir separar esses subgrupos, eu posso depois, de uma forma só, rotular esses grupos. Então, por exemplo, uma base aqui que a gente usa acadêmica, é uma base muito antiga para detectar câncer de mama, uma base dos anos 90. E aí, se eu usar o aprendizado supervisionado, eu estou, de fato, dando para o algoritmo tanto, né, os parâmetros do exame de sangue, quanto o rótulo, se é benigno ou maligno aqui em câncer. No não supervisionado, é como se eu não tivesse ainda o diagnóstico. Mas pelas características, eu posso dizer que existe um grupo de exames muito parecido do lado e um grupo muito parecido do outro. E aí, depois disso, eu posso passar para o médico e de uma tacada só e ver, olha, não, realmente aqui, pela maioria, eu estou achando que isso aqui é do grupo benigno e isso aqui é do grupo maligno. Então, muitas vezes, isso aqui é uma etapa de pré-processamento dos dados. Depois eu passo para cá. E tem um terceiro que tem mais a ver com robótica, automação, que tem a ver com aprendizado por experiência, aprendizado por reforço. Então, eu não tenho uma base gerada, e aí eu deixo a máquina ligada ali online, né? À medida que o tempo está passando, ela está vendo coisas novas, e sempre que tem um dado novo, ela tenta responder e ver se a resposta for boa ou se for ruim. Então, ela tem que testar. Então, a gente costuma brincar que é como se fosse uma criança aprendendo a andar. Então, ela tenta andar, dá um passo, cai, pô, isso não foi bom, vou tentar diferente, tá outra coisa. Então, geralmente é uma coisa meio incerta. Eu não sei o que é bom e o que é ruim. Eu vou no chute tentando, vendo a resposta e com o resultado que eu estou tendo, a consequência, eu vou vendo de fato o que é bom e o que é ruim, eu vou memorizando. Tá? O que a gente vai falar praticamente está aqui em cima. A gente tem históricos de dados, bases de dados. E aí, em cima das bases de dados, a gente está aprendendo aquilo, né, que está ali, o padrão que está ali de fato determinado. Tá? Então vejam que tem diversos algoritmos, isso aqui é do curso de IA, são os que a gente acaba falando, né? No curso de IA, mas tem diversos algoritmos, cada um aqui tem uma função levemente diferente,
tem uma premissa levemente diferente, um uso diferente. É como se eu fosse assim, bom, eu tenho um prego, então eu vou pegar na caixa de ferramentas um martelo. Não faz sentido eu pegar uma chave de fenda para martelar o prego, entendeu? Então, o analista de IA, né, o programador, ele vai saber identificar qual seria o melhor algoritmo para tal função. E mesmo em redes neurais, a gente tem hoje mais do que esse número de arquiteturas de redes neurais aqui, onde essas aqui são as clássicas redes neurais do Deep Learning, tá? Tem outras aqui, e essas aqui são as da IA mais antiga, tá? Então aqui a gente está falando muito de redes como redes generativas, geram imagem, geram som, como essa aqui, né? As convolucionais que classificam imagens, né? Fazem exames de imagem, por exemplo. Os autoencoders, que são essa família aqui, que vão estar por trás do ChatGPT, na identificação das palavras, na geração das codificações de palavras, tá? Entre outros. Aqui, o Long Short Term Memory, que é LSTM, tem a ver com séries temporais, né? O som, né? Música, né? Filme, geração de movimento, né? Geração de coisas temporais. Né? Você pega um pedaço dessa rede aqui, entre outras que estão aqui, que se fazem, né, outros momentos. Mas na prática, né, nessa breve introdução ainda do que é a IA de fato, o mecanismo é esse. Então, no aprendizado supervisionado, eu tenho uma entrada, né, durante o aprendizado, eu tenho uma entrada. Essa entrada, ela gera uma saída, inicialmente chute mesmo, não tem memória ainda, vê o que é melhor ali, aleatório. E aí, dessa saída, eu tenho um modelo de treinamento que compara a saída com a entrada e vê qual seria o ajuste. Olha, você errou por pouco. Anda um pouquinho mais para a esquerda. Acrescenta um pouco mais para a direita. Então, ele vai ajustar de um modo que, à medida que ele vai olhando todas as perguntas e todas as respostas, ele vai acertando e dando cada vez mais a resposta correta durante esse treinamento. Então, a gente tem uma cara como essa aqui, como eu falei, essa parte da base de câncer de mama, de Wisconsin. Então, nesse momento, eu estou vendo esses dados aqui, estou vendo as respostas, e aí eu estou relacionando a entrada com a saída. É claro que a gente espera que um algoritmo de IA, quando segue esse passo a passo, ele decore tudo aquilo que ele viu. E eu não quero que a IA seja capaz de memorizar, porque para fazer isso eu gravo no disco, save, pronto, acabou. Eu quero que ela generalize. Então, generalizar nada mais é do que pegar esses dados aqui, tentar entender a lógica por trás dele, a relação dele com a resposta e chegar no meio termo. Como se fosse assim, se a gente vai na rua e vê 3 tipos de cachorro, se aparecer um cachorro, você vai saber que é um cachorro porque ele tem as mesmas características. No mínimo você vai... parece mais que um cachorro do que um gato, mas eu acho que é um cachorro. Então você pode ficar com pouca certeza, mas você vai entender que você está dizendo que é um cachorro. E os cachorros têm entradas extremamente diferentes, altos, baixos, cores, orelha, focinho. A gente sabe que é um cachorro. Está junto aí. São características parecidas à classe de cachorro. Os gatos, em geral, eles têm características parecidas com focinho no mesmo lugar, orelha no mesmo lugar, mas eles têm uma diferença muito maior para o cachorro do que os cachorros entre si no seu próprio grupo. Isso define a relação da entrada com a saída. Né? E como eu quero testar essa generalização, ou a capacidade da IA a falar coisas, ou extrair a lógica por trás disso, e me responder coisas que ela não viu, eu não posso pegar a base toda e depois afirmar que ela aprendeu de fato. Porque daquilo que ele viu, ele vai dizer que ele acerta muito próximo de 100%, e memorizou. Eu separo a base assim. Então, isso aqui é uma forma clássica de separar uma base. Então, de todo o conhecimento que eu tenho, né, na minha empresa, eu vou separar algo como 70% para a etapa de treinamento e depois 30% para a etapa de testes. Então, ele vai aprender em cima disso e depois ele vai fazer uma prova nova aqui, né? Um exemplo que ele não viu. Né? Aqui eu espero que ele acerte 100%, ou próximo disso, se for muito difícil o problema. E aqui eu espero que ele tenha um excelente resultado. Né? 80% de acerto já está muito bom, dependendo do problema. Ou até mais ou menos uma variação disso. Mas a ideia é essa. Então, se ele é capaz de ter um bom resultado naquilo que ele não viu, ele não está memorizando, ele está generalizando. Tá? É o que a gente acaba chamando de overfitting aqui. Ou seja, ele sabe muito disso aqui, mas não sabe nada do problema de verdade. Ele só memorizou de fato. Depois disso, é claro, na etapa final, a gente faz esse treinamento, faz o teste ali, e aí eu não preciso mais da base original. Qualquer novo dado que eu tenho, mais o modelo que eu gerei, a memória gerada da IA,
ele vai ser capaz, por essa memória, a definir o que é de fato a coisa. Então, aqui é como se fosse um problema de classificação. Eu tenho características, e aí depois eu estou etiquetando aqui o que é, né, esse dado. Se é um cachorro, se é um gato, o que é de fato aquele dado que está ali. Tá? Vejam que aqui temos o primeiro problema de fato do tema da palestra de hoje, que é o viés algorítmico. Se eu estou separando os dados, somente a forma de separar o dado já gera um viés. Tá? Por quê? Vamos dizer que eu tenho uma base que começa aqui. Eu tenho 51 homens e 49 mulheres. Estou falando que eu estou separando a base. Tá? 1/3 para o treinamento, quer dizer, 2/3 para o treinamento, 1/3 para o teste. Eu tenho que ter ciência das características dessa base e que tem dados que não podem ficar tão separados assim. É o que a gente vai chamar de balanceamento. Então, a base balanceada está equilibrada em proporções nas características tanto do treinamento quanto do teste. Porque se não tiver, né, equilibrado, isso pode gerar um desbalanceamento, um peso, um viés, né, uma tendência para alguma coisa. Então, imagine que aqui eu treinei a base e testei. Então, o resultado que eu tiver daqui faz muito sentido para o meu algoritmo. Agora, se eu fizer aleatoriamente, e é comum, tá, a gente começar fazendo aleatoriamente, a gente não conhece os dados, se eu tiver um cuidado com os dados, eu posso pedir para ele assim, ó, separa a base, né, 1/3 para teste, né, 2/3 para treinamento. E a base está separada assim. Ele sabe muito das características dos homens, sabe quase nada das mulheres, e a base é totalmente de mulheres no teste. Muito provavelmente, como tem mais homens que mulheres aqui, ele vai estar tendendo a responder que aqui tem homens, quando na verdade só tem mulheres. Então aqui eu estou tendo uma classificação errada, justamente pelo desbalanceamento da base. Tá? Estou gerando um viés aqui, né, para esse tipo de coisa. Agora imagina, se eu tenho uma base, como eu vou falar aqui, caso clássico da Amazon, da recrutamento automático da Amazon para analistas de sistemas, que ele era misógino, ele tendia a recrutar mais homens que mulheres. Muito provavelmente, por causa de tendências de mercado, etc., a base estava desbalanceada e teve um treinamento onde tinha um peso maior para homens que mulheres. Né? E aí, obviamente, ele começou a recrutar, né, a aprovar mais facilmente homens, né, currículos masculinos do que femininos. Puramente por falta de cuidado com os dados. Isso vai ser pior quando os dados começam a ter, né, características um pouco mais distintas. Então, imagina agora que eu tenho uma base equilibrada com 1/3 para cada resposta, para cada classe. Então, eu tenho aqui 1/3 do tipo A, 1/3 do tipo B, 1/3 do tipo C. Vou separar essa classe em 1/3. Então, vejam que agora essa base ela sabe responder tudo do tipo A, tudo do tipo B, nada do tipo C. Então, quando ele responder no teste, ele só vai responder aqui A ou B, né? Ou é A ou é B, porque ele não sabe nada de C, ele nunca viu C, não sei o que é isso. Então, para mim, isso aí está mais para A do que para B, está mais para B do que para A. Então, ele vai errar 100% desse treinamento. Tá? É exatamente isso que se trata, de fato, o viés ao algoritmo. Então, a gente está falando aqui, né, de uma tendência que ocorre, né, quando se tem dados ali produzidos pela máquina, né, ou geralmente pelo processo de aprendizado de máquina, quando essa tendência ela não reflete uma questão social, não reflete de fato, né, a população que está inserida. Então ele vai ter algum tipo de problema, de consequência, justamente pela resposta que ele está dando. Pode gerar uma tendência, pode gerar uma bolha, pode gerar de fato uma classificação errada. Tá? E a gente tem que tomar cuidados para não introduzir, né, durante o projeto de treinamento esse tipo de... Tá? É algo muito difícil, é uma linha de estudo recente, essa preocupação emerge mais ou menos de 2016 para cá, e já tem algumas ideias, né, para como tratar esse tipo de problema. Para a gente poder ter, de fato, durante o projeto de um problema de machine learning, ter cuidados, né, propostas, ideias, para evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, sempre que eu estou criando algum algoritmo, o desenvolvedor ou o programador pode sim, por uma questão de vivência, né, de tendência cultural que está inserido, ele mesmo no seu programa, não estou falando nem dos dados, ele pode ter um estímulo que pode ser enviesado, tendencioso por alguma situação. E ele pode refletir, de fato, problemas, né, preconceitos, né, dentro do seu próprio código. Mas conjuntos de dados incompletos, o que é muito comum, é muito difícil conseguir dados, é muito caro coletar dados, né, problemáticos, defeituosos, podem também reproduzir esse problema durante o aprendizado automático. Tá? Se eu tiver um preconceito filosófico na população que eu estou usando para treinar,
né, algum viés do passado, algum preconceito, os dados já vão estar tendenciosos a isso. Então, por mais que eu até mexa nos dados, pode ser que ainda assim ele reflita esse viés, né, da sociedade como um todo. Então, às vezes, a gente encontra muitas questões que são utópicas, mas quando a gente usa dados reais, esses dados reais acabam trazendo um pouco desses preconceitos aqui. E aí, enfim, ele vai afetar negativamente, vai ter julgamentos, estereótipos, vai proporcionar, né, o aumento ali, no foco em estereótipos, percepção seletiva, várias coisas que são problemáticas. Tá? O que a gente acaba tendo que pensar? Então, a gente pode ter vários tipos de vieses aqui que acabam dando consequência a esse problema. Por exemplo, viés de algoritmo. Então, aqui eu estou falando puramente do design da solução, da programação. Como eu falei, o próprio programador, por alguma escolha, ele pode trazer um viés dos seus dados aqui. Então, aqui é no processo de aprendizado de máquina ou de normalização dos dados, que é um pré-processamento que a gente faz justamente para poder, né, deixar os dados menos tendenciosos ali entre si. A própria amostra pode ter pouca informação, então aqui eu tenho um problema no treinamento, né, porque a base não é representativa da população que eu vou aplicar, ela não é grande o suficiente, ela tem mais um tipo A do que um tipo B, ou coisa assim, tá? E isso pode ser, de fato, um problema. Outro problema que a gente acaba tendo é o próprio viés aqui mais implícito. Então, aqui, por mais que eu tome cuidado, ou sem querer, uma questão cultural, posso colocar, né, meus próprios vícios aqui, né, no algoritmo. Né? Principalmente das pessoas que cuidam da coleta e seleção de algoritmos e de dados. Então, pode ser que eu esteja, né, sem querer tendencioso, mas mesmo que de forma inconsciente, né, e isso reflete na minha informação ali. Eu posso ter, né, o viés de exclusão, que normalmente isso aqui é provocado mesmo, tá? Isso aqui não está implícito, não é por acaso. Isso aqui o cara realmente deseja fazer isso, que é modificar, excluir algum rótulo, deixar de fora alguma informação que vai sustentar algum tipo de opinião. Então aqui faz parte do projeto desbalancear a base para gerar um viés. A base está perfeita, ela prova uma situação, prova uma hipótese, ela defende uma ideia, só que não é uma representação da população. Eu provoquei isso, faz sentido lógico, difícil refutar, mas porque eu também não tenho a informação completa. Tá? Isso pode acontecer. Né? Aqui é por exclusão, aqui é por seleção. Então aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo um corte, de fato. Não é que eu estou excluindo um tipo de coisa, né? Eu estou, na verdade, fazendo uma proporção ali, né? um corte desejável para a minha argumentação, né? De dados para depois, quando eu tiver isso no machine learning, ele poder reafirmar aquilo que eu estou defendendo. Então isso aqui vai afetar puramente o desempenho pelo próprio viés da seleção que eu estou fazendo. E, para fechar, viés de medição, que tem a ver com o projeto e a forma de como os dados foram medidos e avaliados. Então, os dados fazem todo sentido, porém, o processo de coleta, né, da criação dos dados lá atrás, tinha um viés, que é difícil de manipular, porque já foi feito, né? E o próprio preconceito, que aqui está tudo certo. Esse que é o mais comum. Todas as etapas estão corretas. Os dados foram dados, eles têm uma proporção igual à sociedade. Tá? Eles, de fato, estão bem equilibrados, bem normalizados, balanceados, porém, a origem, a sociedade, implicitamente tem o próprio viés dela, né? Seus preconceitos, estereótipos, condições. Então, acaba que aqui é o pior caso. Isso só pega depois da consequência. Você não consegue medir isso antes. Tá? Óbvio que sim. O ChatGPT, por exemplo, faz muito de medir isso antes. Como? Testar e testar e testar e testar e testar e pensar em todas as possibilidades para evitar que tenha um processo lá na frente. Tá? Mas, até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa preocupação também de validar, né, o modelo nas consequências. Então, a gente garantia que a matemática está certa, então está tudo certo. E, na verdade, a gente tinha esse problema. Por exemplo, aqui, parte interessante. Diversos casos, desde os anos 2000, e o mais antigo, eu não consegui mais achar matéria, dizem que máquinas de filografia são racistas, que não conseguem reconhecer rostos de negros, suas partes de negros. Tá? A matéria mais antiga que eu achei foi essa aqui, 2009, tá? Da HP, né? E aqui questionando, né, essa situação. Que as máquinas, em geral, fotográficas, elas conseguem reconhecer
rostos de asiáticos e brancos, mas não de negros. Tá? O primeiro caso foi uma câmera da Sony, foi uma webcam da Sony, lá em 2002, que aí começou a se levantar essa hipótese. Qual é a provável causa disso? Tá? Na coleta de informação de rostos, eu tenho que ter exemplos de rostos de pessoas. Isso é muito caro. Agora, está mais fácil, nos últimos 10 anos, por causa de redes sociais e tal. Mas nos anos 2000 era difícil. Então, as primeiras bases que nós tínhamos de rostos para treinamento de machine learning, elas vieram de laboratórios. Então, aqui tem uma base clássica, que foi uma coleta dos laboratórios Olivetti, entre 92 e 94. Também foi usada por diversas aqui, Oracle Research Lab, HIT, etc., para poder treinar características de rostos. A grande questão é que boa parte dos seus pesquisadores eram europeus ou americanos brancos, Idade Média. Tá? Então, obviamente, nessa população já está enviesada, porque a base ela tem mais exemplos de como eu reconheço o rosto branco do que rostos de outras populações. Aqui, nesse exemplo, eu acho que tem um negro, esse cara aqui. O resto todo é branco. Barba sem barba, de óculos, sem óculos. Né? Então, essa base ela foi a principal base usada no treinamento de câmeras dos anos 2000. Provavelmente por causa dela, as câmeras não têm exemplos suficientes para detectar outros tipos de rosto. Tem um exemplo clássico recente, que é esse aqui, que é muito legal. Em 2016, a Microsoft teve uma ideia genial. Na corrida da linguagem natural, assistentes de linguagem, a Siri foi lançada em 2011, só que a Apple meio que deixou de lado. Então vem o Alexa e o Google Home, Google Assistant, juntos, de 2006 para frente, pegando esse terreno todo e brigando ali fortemente. A Microsoft meio que tentou, com Cortana, ir atrás. E nessas intenções, criou um bot que a ideia era ter uma personagem, que era uma menina americana, 16 anos de idade, que iria conversar com as pessoas pelo Twitter, e manter esse personagem e ter uma boa prova linguística. Só que ela tinha uma coisa que é fundamental, que a gente não pode ter: aprendizado online. Eu não posso deixar ligado a máquina de aprendizado na produção, na execução do meu programa. Eu tenho que aprender, congelar e botar. Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa que vai interagir vai fazer. Em menos de 24 horas, a Tai, que é o bot da Microsoft, ela pegou todo o mal da internet e começou a reproduzir as informações e aprender para, dado um contexto e várias variáveis, gerar uma saída. Então, o que a gente chama de redes generativas. Elas criam informação a partir da sua memória. Tá? Então, aqui eu tenho modelo para ajustar, são variáveis que eu posso fazer para criar um modelo de linguagem, quais são os parâmetros que eu vou utilizar, o que ele vai aprender, as gerações que ele vai aprender. E assim eu vou gerando redes capazes de gerar texto, imagem, vídeo, código de programação, várias informações. Estou criando aqui, tem várias aqui ferramentas publicadas que a gente pode testar. Dali, acho que boa parte das pessoas viram já o Dali, o Midjourney para geração de imagem. Programação, como eu falei, a parte linguística de um código de programa não é igual, mas também pode ser aprendida. Tem regras linguísticas aqui como se fosse mais fácil. Então, ele gera aqui, tem o Codex, tem vários outros também. O ChatGPT gera código, esse tipo de... Mas o texto, tem o ChatGPT, tem o Flan, tem o Llama. O Llama fez muito sucesso atrás de tempo, e vários outros aqui. Então, de acordo com o que eu estou dando de exemplo, se é texto, se é imagem, se é vídeo, ele está aprendendo as características, aprendendo o estilo, eu posso reproduzir, gerar, criar coisas novas em cima disso. Que é o que a gente chama de IA generativa. Tá? Então, na prática, eu tenho uma entrada, tratando-se de linguagem, modelos de linguagem, eu tenho uma entrada textual, uma forma de descrever o que eu quero, e eu vou relacionar as palavras daquilo que eu estou pedindo com a saída que é aquilo que eu quero. E, realmente, por variações daquilo que eu pedi, eu vou ter variações daquilo que está saindo. Então, ele vai estar aprendendo a relacionar texto com texto, ou texto com imagem, e aí vai gerar essa minha saída aqui no meu contexto. Tá? Obviamente, eu tenho aqui vários subproblemas que eu posso realizar. A sumarização ou resumo de um texto. Eu posso pegar e pedir para ele resumir. E quanto de forma sucinta, tudo isso aqui. Aí ele vai lá e cria. A análise de sentimento, aqui tem muito a ver com a emoção.
se é uma opinião positiva, se é negativa. Isso aqui estava muito na moda há 10 anos atrás. Eu trabalhei com isso eu fui contratado para trabalhar com isso na eleição do Serra com o Índio da Costa. Aí a gente usava uma ferramenta minha. E aí usava o Twitter para ver isso. E funcionava muito bem, era bem legal. Isso foi em 2010, nem sei mais, há um tempão. Estava na moda. Então aqui é dar, né, se a opinião é positiva, é negativa, ou dizer o tipo de opinião, ou emoção. Aqui, reconhecer o que a gente chama de entidades nomeadas. Isso aqui, na tradução, seria relacionar o nome da pessoa ao pronome. Então, João e Maria foi ao mercado. Ele comprou pera, ela comprou maçã. Quem é ele, quem é ela? Separar. Então, fazer essa correlação. Ou então relacionar que o nome daquilo se trata de uma empresa, se trata de uma pessoa, de um tipo de carro. Essas são as entidades que a gente vai classificar, nomear. Tradução, converter de um texto para outro, assim, vai. O fato é que esse tipo de estudo não é recente na computação. Se a gente for remontar para o produto seminal de tudo isso, a gente está falando da Elisa, que foi o primeiro chatbot criado em 67. Tá? Então, Elisa tem o parte, não, mas agora tem um outro também, hora de seguida, que tinha emoções. Tiveram vários, né? Então, aqui tem uns notórios que foram criados, algumas tecnologias notórias, né? Então, as redes neurais recorrentes que tratam de temporalidade foram criadas aqui em 98, né? Em 97, as NSTM, que na verdade é uma derivação, já é uma melhoria das RNN, né? São as tecnologias que estão por trás disso. Transformers, 2017, né? O BERT, que é a arquitetura que usa Transformers no GPT, 2018. E aí vem a evolução que a gente tem visto recentemente. 2019, GPT-2, Roberts, XNN, 2020, GPT-3, e somente agora, né, ano passado, mais ou menos, ano passado, GPT-3,5, né, o grande boom que surgiu, que aqui ele estava aprendendo ainda, né? Bom, temos aqui o ChatGPT, né, o Palm, o Struct, tem vários outros aqui, agora todo mundo quer ter o seu, né? Tem o Bard do Google, o Google já criou mais de um, né, o GPT-4, né? Então tem uma grande evolução. Em termos de base de conhecimento, ou variáveis, essa aqui, estou falando com essas palavras, dicionário, essa é a evolução recente, tá? De parâmetros de contexto. Então aqui eu estou falando que eu estava aqui em 94 mil, né, milhões, né? Aqui milhões, 110 milhões no GPT-1, pulou para 340 milhões, depois, né, 1,5 bilhões, né, 11 bilhões, o GPT-3 tem 175 bilhões, e o 4 já tem 100 trilhões de palavras de contexto. Isso está evoluindo muito rapidamente, tá? Isso é dado pela projeção de 2022 para 2023. O que se sabe é que, em termos de aspecto de comparação, se eu pegasse o GPT-3 e o 4, eles teriam mais ou menos essa ideia. A gente está usando isso aqui. Eles têm gratuito, praticamente. Então, em quantidade de palavras, se eu fosse colocar uma proporção, esse é o ChatGPT-3, esse é o 4. Muito maior. É capaz de gerar imagem, né, som, parte multimídia, então tem muito mais informações que a gente pode utilizar, né, nesse contexto aqui. Tá? E como é que você está aprendendo? Então, voltando lá para trás, né, como é que a IA aprende? Né? Eu tenho uma base de dados. A gente sabe que a base de dados desses caras é literatura aberta. Tá? Tem o projeto Gutenberg, que é um site que tem toda a literatura universal, você pode ler. E Google, né? Enfim, redes sociais, tudo está aberto, ele lê tudo, notícias, tá? Para gerar informação. Então tem um pré-treino aqui, que a ideia é justamente você ter, né, não ainda o conhecimento que eu vou extrair, mas o algoritmo de LLM, ele vai aprender a gramática, a linguística. Então, esse pré-treino, inclusive, é aberto. Tem bases de pré-treino que você pode baixar e usar para treinar o seu problema específico. Então, aqui eu estou aprendendo a falar. Então, eu estou vendo o modelo de semântica, estudo gramatical, né, as palavras, dicionários. Faço aqui um aprendizado linguístico daquela língua em questão para poder, a partir dali, gerar conhecimento. Tá? Só para dar uma ideia, depois disso, eu vou começar a especializar. Nesses pré-treinos aqui, eu usei, por exemplo, no GPT-3, praticamente páginas de web, que é o azulzinho, e algumas notícias e livros. Então, 16% do GPT-3 usou, de fato,
livros e notícias na internet. A maioria foram páginas gerais. E aí depende muito do que você quer especializar o seu bot, né? O Golfer já tem aqui, né, um pouquinho de programa, né? O Llama já tem um pouquinho também de artigos científicos, né? O Palm, ele é fortemente conversacional e menos de web pages, né? Menos de livros, etc. Então aqui tem uma tendência, né? Um público totalmente diferente. Você vai depender mais ou menos do público, jargões, né? Palavras, dicionário que você quer criar para esse teu chat. Depois eu tenho tuning. Então, no segundo processo, ele vai relacionar os que seriam os prompts, né? Perguntas e saídas, é o ajuste fino. Então, eu tenho aqui o dicionário e agora eu vou aprender a falar sobre alguma coisa. Eu vou aprender a responder coisas. É como se eu pegasse agora, que eu sei ler e escrever, começasse a ler textos e aí fizesse depois uma prova de interpretação do texto. Eu posso responder sobre aquilo que eu li, né? Se eu ler aquele texto e perguntar quem foi fulano, aí vai falar, fulano, o texto foi tal cara, né? Tal evento. Foi isso que a gente está fazendo aqui. Definindo perguntas e respostas, né? Verificando sentimentos, né? Criando participação, geração, né? A redação é sumarização, né? Contextualização, sabe, do texto, né? E aquilo que ganhava um pouco mais de tempo, ele está separado da fase de treinamento. Então, aqui ele usou, né, o vasto da consciência humana cognitiva, então aqui ele está falando da gramática de modo geral, e no tuning eu estou pegando e verificando aplicações. Qual é o público-alvo? Para ele que eu estou destinando. Aqui está o meu tuning. Fiz isso, não para por aí. Esses temas depois a gente tem aprendizado por reforço, aquele que tem a ver com a experiência, que eu tive. Então ele passa por um momento de testes, com geralmente feedback humano. Então aqui eu começo a ajustar algumas respostas que eu vejo que não estão boas o suficiente para mim, naquele contexto. Por exemplo, o chat pode estar abrindo um racista, pode dar uma opinião política, pode falar de alguma coisa aleatória, né, que não se deve. Tem um meme recente, já tem um ano, né, que falava assim, ChatGPT, me dá aí o serial do Windows para estar muito pirata. Aí alguém responde, não posso fazer isso. Tem a ver com isso aqui. Mas se o feedback aqui, esse treinamento não foi tão criativo, o que acontece? De acordo com o meme, a minha falava assim, não, eu entendo que isso é muito ruim, então faz favor, me lista seriais de Windows piratas que eu tenho que evitá-los de modo que eu não tenha problema de justiça. Aí não, claro, eu vou trazer, toma aqui. Porque o feedback humano não previu esse tipo de prompt e aí não criou uma regra dura para evitar esse tipo de resposta. Então, eles tentam evitar viés político, viés, né, de opinião muito forte, para não ter muito problema ali nesse ajuste aqui, né? Então, na prática, a gente tem a estratégia de ter muitos usuários interagindo, quanto mais gente interagindo, melhor, porque o chat ele aprende com a gente, com a forma que nós escrevemos. Quando a gente fala, não, essa resposta não é muito boa, tenta outra, aí ele está aprendendo que aquela não é muito boa, está reforçando, né? Então, beleza, então vamos mudar a probabilidade. Agora, a segunda resposta é melhor? Então, agora eu sei que essa é a primeira. Ele está aprendendo com o seu público-alvo, né? O que aquela população específica, né, tem de resposta favorita e assim por diante. Mas, na prática, é como se ele tivesse sugestões. Ele tem a mais importante, a segunda mais importante, tem várias ali na fila. Ele vai te dar a primeira e depois ele vai dando as outras, né? E é todo o feedback, né, humano no treinamento, para poder verificar as respostas esperadas, ajustar os prompts, evitar abusos de conteúdo, né? Evitar opiniões. Então, aqui tem a parte do famoso departamento do processinho, né? Não quero ganhar um processinho no meu produto. Então, vamos evitar que venha esse processinho. Vamos verificar, né? O que tem no ChatGPT 3? Só que ele está na minha máquina, eu posso baixar ele. Aí, repara, tem um modelo básico, que eu preciso de 16 GB de RAM, 125 milhões de palavras, né? 8 GB de memória, né? De vídeo aqui, né? De vídeo GPU, né? Mas se eu quiser instalar ele completo, eu também posso. O 3 está aberto, olha só. Eu preciso de uma super máquina, né? 600 GB de RAM, ou cluster, né? 250 GB de GPU, né? Então é claro que aqui eu não estou falando com gente normal, que vai conseguir instalar o GPT inteiro na sua casa. Tem que ter um mega investimento, esse tipo de coisa. Já gera também uma tendência ao poderio, né, do uso desse tipo de ferramenta. Quem vai conseguir usar essa ferramenta? Gente com dinheiro capaz de investir o suficiente e um equipamento caro, né? Está concentrando o poder aí de informação, né? E aí, assim, é claro que o desafio vai ser de ter
as organizações aqui, né, com essas máquinas poderosas para poder, né, equilibrar esse problema. Né? Em resumo, precisa de muito dinheiro para ter poder computacional. Precisa de uma grande quantidade de armazenamento. E ninguém está pensando na conta elétrica gorda para ter uma pancada de computador ligado, né, o tempo todo. Então, o custo mensal desse tipo de coisa. Né? Além disso, como operando na internet, eu vou aprender todo o bem e todo o mal que a internet traz para a gente. Eu posso ter toxicidade e desinformação, porque são de bolhas que estão na internet, nesse ambiente. E muitas vezes eu preciso de manter uma curadoria, uma auditoria, um investimento e verificar, né, se tem algum erro, até mesmo de grafia, que vem da própria internet, nessa base que está lá, né, montando. Por isso que quem é que está concorrendo nesse mundo? Não somos nenhum de nós aqui, né? A PUC, por exemplo. Né? É essa galera que tem dinheiro pra caramba, né, que pode montar. Então, março de 2023, 5 rivais tentam competir diretamente ou indiretamente com o ChatGPT. Resumo, quem são eles? ChatGPT e OpenAI. Facebook, né, Google, Amazon, Apple, ChatSonic. E aquilo que empresa tem uma tal de IBM, que era famosa um tempo atrás, mas ela nunca consegue nada direito hoje em dia. Ela é tão lenta, ela é boa, mas ela é tão lenta e tão truncada que ela cria ferramentas empresariais muito boas, só que elas são difíceis de usar, tem que ir manual, uma coisa tão interativa quanto os demais. Então ela está sempre acompanhando, dando suporte empresarial, mas ela está sempre um pouco atrás. Assim. Só para ter uma ideia, a IBM lançou o Wilson, que foi a máquina, né, o sistema de LLM que concorreu ao Jeopardy em 2012. Tá? Em 2012, eles criaram um mega cluster que participou de um programa de televisão que é o Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas inversas, ou seja, você ouve a resposta e formula a pergunta para a resposta, e aí ele concorreu com os dois maiores competidores, né, vencedores de Jeopardy, usando a linguagem falada, ele tinha que ouvir em linguagem natural, responder em linguagem natural, e ele no máximo tinha a internet toda para consultar. Ele tinha que processar a linguagem, a ideia era mostrar a capacidade de uma máquina que converse. Esses caras aqui fizeram em 2012. Fizeram um programa, a máquina ganhou de uma lavada. Está no YouTube, foi muito legal. É um dos grandes marcos da IA, conquistas da IA, né, da história. Só que de 2012 para cá, a gente criaram, tem uma grande ferramenta cognitiva na IBM. Só que é difícil de usar, não é nem cara, mas é muito difícil de usar, não é maleável, ela dá suporte, tem que contratar suporte da IBM. Então a Amazon rapidamente passou, né, quando ela criou a parte de machine learning. Mas ela está sempre aqui na IBM, é engraçado. Bom, para fechar, para não ficar também muito a fazer muita coisa, olha que interessante isso aqui do ponto de vista do ChatGPT. Eu perguntei para o ChatGPT, né, o que seria viés algoritmo. Perguntei em português e perguntei em inglês. E aqui a gente tem todo o viés cultural. Entendam uma coisa. Considerando que tem grandes bases de livros, bibliotecas e afins do mundo, e esses algoritmos estão utilizando isso, ou as buscas estão utilizando isso, obviamente as fontes elas podem ser mais ou menos ricas de acordo com o seu viés cultural. Traduções, autorias, etc. Então, se você pergunta uma coisa, se você vai no Wikipedia e vê um artigo em português e em inglês, muitas vezes o artigo em inglês é mais rico do que em português. Sim. E quando a gente aprende, a máquina aprende exatamente usando uma linguagem natural, ela vai aprender com esse aprofundamento, com esse viés cultural da população, né, e tudo que está intrínseco com a própria linguagem. Então, o ChatGPT já gera respostas totalmente diferentes também, devido às suas fontes em português ou inglês. Tá? Então, quando você pergunta em português, o que é viés algorítmico? Ele fala aqui, basicamente, do trivial. É um viés que pode ser racismo, misoginia, né, de acordo com o treinamento das bases, com características discriminatórias ou processamento de rotulagem, coisa básica. Quando você pergunta em inglês, a base em inglês, já classifica aquilo que eu mostrei mais cedo. Possíveis vieses que vêm do próprio treinamento, de seleção, corte de exclusão, todas as possíveis características da literatura. Tá? Então, você tem aqui um aprofundamento, ou seja, uma novidade, né? Uma atualização muito mais recente do que está sendo estudado nisso, quando você lê isso em inglês do que em português. Então, a população, nesse caso, que só sabe falar português e não sabe falar inglês, fica defasada, né, intextualmente por causa disso. O próprio Google também tem o mesmo problema, tá? Mas aqui ainda é pior.
né? Então, imagina, por exemplo, se eu for pesquisar algo de filosofia. Muito provavelmente, né, as fontes literárias em alemão são muito mais ricas do que as nossas em português, do que talvez em inglês. Tá? Então, depende muito, né, do que a gente está vendo aqui de viés cultural, e, obviamente, a pessoa que não fala aquela língua vai ficar um pouco de fora desse tipo de coisa. Tá? Aqui eu perguntei me dá referências, me traz algumas referências sobre viés algoritmo. Então, aqui eu tenho, né, literalmente literatura, né? Enfim, livros, artigos científicos, aqui me deu referências diretas, né? Quando eu perguntei em inglês. Mas quando eu me perguntei em português, ele fala fontes e referências, né? Referências e fontes aqui para aprofundar, tem essas aqui. Se você olhar claramente aqui, ele deu uma information, deu uma enrolada aqui, e não me deu fonte nenhuma. Ele me falou, olha, algumas ideias. Toma aqui algumas ideias para você dar uma olhada, né? Mas olha só a diferença da qualidade dessa resposta para essa resposta da mesma pergunta. Eu só traduzi. Tá? Então você vê que aqui tem o que eu estou falando aqui chamando de viés cultural linguístico no ChatGPT. O que a gente tem que ver, né, no fim das contas, no conclusão de tudo isso? O que a gente tem que ver, né, preocupar, né, para evitar esse tipo de coisa? Então, a gente está falando aqui do potencial danoso, né, combater esse tipo de coisa. Então, existe uma recomendação, né, na literatura que é essa aqui. A gente tem que selecionar, né, os dados de treinamento representativos e grandes o suficiente para neutralizar, né, o viés, o balanceamento, que é o basicão que a gente já faz há algum tempo. Né? Mas, além disso, planejar testes de validação que garantam resultados para não refletir preconceitos, né, causados por um conjunto de dados, levantar isso e projetar, monitorar que os sistemas de machine learning, né, à medida que são executados, né, garantam comportamentos não desejados, que eles não tenham, né, esses comportamentos não desejados e que eles não possam emergir, né, de acordo com a quantidade do aprendizado dele. Então, aqui é um monitoramento constante, né? Tipo, não lancei e deixei lá. Tem que continuar olhando, que isso pode acontecer, quando menos esperar. Projetar que a coleta de dados sejam, né, utilizem, né, origens ou ideias levemente diferentes, opiniões diferentes, né, sem rotular e gerar agregações. Analisar os dados de treinamento que vão ser utilizados, para conhecer os dados, verificar as classes, né, e que elas não introduzam preconceitos. Posso ter uma classe ali, né, uma etiqueta, que eu chamo que tipo de pessoa de uma coisa específica. Porque está lá, porque alguém usou, alguém falou isso, alguém foi preconceituoso, foi preso, que seja, você sabe, mas estava lá no histórico de um texto, e aí a base aprendeu. E aí? Então, você tem que cuidar desse tipo de coisa. Né? E revisar continuamente os modelos, né, resultados, planejar melhorias, ajustes, feedbacks, que sejam pontuais ou então com reforço, né, com reforço humano, né, então, da interação humana, para poder, né, verificar a sua qualidade. Então aqui tem não só um projeto adequado, mas um monitoramento constante, né, dessas bases para poder adequar as qualidades. Tá? A gente tem, né, a Unesco, com esse material que é bem legal, que ele tem várias ideias aqui, vários capítulos para estudos de premissas de ética na IA. Então, esse é um documento que é uma base importante que foi gerado pela ONU, pela Unesco, para poder avaliar, né, relações de impacto, governança, política de uso de dados, gênero, cultura, educação, pesquisa, desenvolvimento de trabalho, bem-estar social. Então, tem várias ideias aqui, né, normas para poder seguir. E, fechando, obviamente, junto com alguma influência, tem aí o Marco Legal da IA, que é esse projeto, né, o 2023, que ele tenta regular a IA. Só que ele nasce com algumas coisas que são polêmicas para nós que somos de IA, porque uma das coisas que o projeto quer saber é que a IA tem que ser explicável. E que eu consiga dizer claramente o que a IA vai fazer antes dela fazer. E a gente sabe que abrir a máquina e olhar as engrenagens da forma que são, números matemáticos, isso não tem como explicar. A gente só consegue explicar depois da consequência. A gente consegue testar a IA várias vezes e explicar os resultados dela. Mas não antever quais são os resultados só porque ela aprendeu alguma coisa. Então, tem algumas coisas aqui que elas estão sendo conversadas para se adequar aqui e ficar bem certinho. Mas há uma preocupação mundial, não só no Brasil, como essa aqui, mas em vários países têm criado normas, não só de IA, mas também das redes sociais, né, tem vistas polêmicas, para justamente tentar normalizar e garantir, né, esse bem-estar comum ali com o uso das ferramentas. Tá? Bom, pessoal, é isso. Um pouco corrido, também quero deixar tudo. Mas
Vejam que é um tema importante, está em voga, envolve diversas áreas. Quando a gente fala de IA, e ética, etc., e viés, está falando de áreas de pesquisa de psicologia, está falando de áreas de direito, estão várias áreas falando em comum, né, para chegar, né, em características e premissas e ideias diferentes, né, e ainda é um debate em constante evolução e aberto. Então, a gente vai ter muito ainda assunto para conversar sobre isso. Tá? Então, obrigado a todos, obrigado pela atenção de todos e perguntas.